Noir Philauteria. Habeas Verbum. Olá, estamos começando mais um Habeas Verbum, com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues, continuando o assunto da semana passada, comigo aqui, mais uma vez, João Orsi, tudo bom? Tudo bom, Pedro? É um prazer estar de volta aí, te agradeço essa oportunidade ímpar, né, de estar aqui no canal. O Habeas Verbum é um canal importante e um mecanismo de divulgação para as pessoas de temas que são importantes no dia a dia. Então, você está conduzindo isso muito bem, então te agradeço essa oportunidade. Imagina, só eu que tenho que agradecer aqui. Um outro assunto que eu preciso entrar aqui agora, os riscos para os conselheiros e executivos. Boa. Quando a gente fala de desvios dentro da corporação. Então, vamos lá. Primeiro, eu sempre acreditei no papel do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, quando é uma empresa de grande porte, tá? Mas eu também acredito muito que os cargos executivos exigem um cuidado muito grande com certas coisas que podem estar acontecendo na organização. Então, se você vai para a lei das SAs, aí vai de novo tocar no assunto de lei, né? Mas tem lá a responsabilidade da administração. Está explícito. Por sinal, se um dia te convidarem para ser executivo de uma empresa, se te convidarem para ser conselheiro de uma empresa, poxa, que legal, olha, vão me pagar um bom dinheiro, eu só preciso ir lá uma vez por mês só para assinar a ata. E mesmo assim, já falaram também que eu posso fazer essa assinatura digitalmente, eu posso participar home office e tal. Tá bom, lembre-se que a sua responsabilidade não é digital. Os seus bens... A cadeia não é home office, né? A cadeia não é home office, boa. A cadeia não é home office. E os seus bens, inclusive, é o home. Tá? Então, vamos pensar melhor. E eu acho que essa responsabilidade, com o advento de muita informação que está na nuvem, aumentou muito. Então, trabalhos como esse de análise e investigação forense são mecanismos de apoio à alta administração, sem dúvida alguma. Mas quando ela tem, primeiro, quando ela vê nisso um investimento. Quando ela vê isso numa despesa, como vê isso nas áreas de compliance, tem muitas empresas que têm uma área de compliance minguada mesmo, com baixíssimo orçamento. Tá? PIV. Mas aí você entrevista, não, nós temos. Inclusive, olha, nós fizemos certificação ISO, blá, 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 né? Nós temos também aqui o selo, blá, 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 blá. Tudo isso ele sabe de cor. Aí quando você pergunta para ele, quais são os maiores riscos da sua organização? Pedro, essa é real, tá? Esse é caso real. Seu fulano, o senhor que é um dos membros aqui dessa diretoria que está aqui na mesa, quais são os maiores riscos? Ou melhor, qual é o maior risco para o seu negócio? Na resposta, eu descobri que ele tinha 2 riscos. Eu só vou contar o segundo. Ele não sabia o que era risco. Porque a resposta dele foi assim, nós não temos esse problema. Então, ele enxergava risco como um problema e ele achava que ele não tinha riscos. Então, ele tem 2. Para começar. Então, se você não tem ideia de como... Sabe aquela história de quem não mede, não gerencia? Quem não mede, não gerencia. Você, no teu estúdio, você mede algumas coisas, porque você está gerenciando. Você, na sua vida, você tem que medir algumas coisas. Por exemplo, quanto você ganhou, quanto você está gastando. Porque se você não mede, você não gerencia. Se as empresas acham que medir é custo e não um investimento, a resposta que eu tenho que te dar é, infelizmente, tem muita empresa que só vai descobrir quanto custa prevenir quando ela tiver passado por um grande problema de uma fraude, de uma corrupção. Porque aí ela vai sentir que ela vai gastar muito, muito mais. Tá, mas aí a gente falou
do risco para a empresa, mas e o risco para o profissional que está gerenciando essa empresa? Ah, Então, porque será que aprovando essa lei da corrupção privada, o cara que é o gerente lá, né, o CEO, o gestor daquela empresa, ele pode ser responsabilizado por omissão? E é bom, Pedro, porque você agora... Eu falei por omissão, Não, né? você está indo pela omissão, mas vamos lá. Não, porque quando eu falo de risco, eu tô pensando, tô imaginando uma pessoa que é idônea, Sim. mas por omissão permitiu um desvio dentro da empresa que ela administra e pode ser responsabilizada também, Sim. né? Será? E será por quê? Né? E alguns juristas vão querer depois debater isso comigo. Na realidade, será por quê? Você não pode alegar desconhecimento da lei. Mas não posso alegar desconhecimento da fraude? Você pode alegar desconhecimento da fraude, mas quem gere, quem é o responsável por manter a gestão, os controles e definir o tom da administração são seus executivos. Então, Pedro, a tua questão provoca, eu gosto dessa coisa da provocação, que é assim, se você quer ocupar uma posição de gestão numa empresa... eu não quero. Então, você tem que conhecer exatamente... Sabe aquela história de que quando você compra alguma coisa, você compra os bens, compra os direitos, compra as obrigações. O problema é que as pessoas só querem os direitos. Esse que é o problema. Eu estou aqui, isso aqui é meu, isso aqui é meu direito. Tá, e qual é a obrigação que você tem em manter aquilo? Por exemplo, você tem que pagar os salários dos seus empregados. Não adianta você querer só dar lucro para você, só os seus dividendos. Aí você vai deixar de pagar? Você vai deixar de contribuir para o fundo dos funcionários, a Previdência? Você vai deixar? Já que a gente está falando de funcionário, vamos supor, eu comprei uma empresa, vendi o Estúdio 107 para o João Ornes. Tá. Aí nós temos aqui um diretor de imagens que trabalha sem registro. Sim. Eu estou ainda na exploração mesmo. Exploração Você tá de menores ainda. Exploração de menor. Né? Isso. E aí a responsabilidade passa a ser sua, porque te vendi o estúdio. Então, boa. Você acha que se essa situação hipotética que você está colocando, por aí ela é algo... ela é... Não, o que você falou, você deu uma fotografia de muita empresa. Ainda hoje eu estava vendo no caminho para cá que teve um local que descobriram umas dezenas de trabalhadores em trabalho escravo, dormindo numa tábua com um pedaço de espuma em cima. Então, nos dias de hoje, nós estamos em que ano mesmo? Peraí, gente. Essa coisa é muito... Percebe que é uma situação que é muito comum, mas não é normal? Porque, vamos lá, entre ser comum e ser normal, parece semântica. É semântica? Não. É que a gente entende como normal uma coisa que é comum. Não pode ser normal, mesmo sendo comum. E aí entra aquela escola da ética. Se todo mundo está fazendo errado, eu também tenho que fazer? Não. Eu vou fazer certo, mesmo que só seja eu fazendo certo. Essa máxima, desde que eu escutei ela pela primeira vez, tem algum tempo já, eu tomei como regra para minha vida. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. Exato. E o errado é errado. Mesmo que todos estejam fazendo. Agora você, infelizmente, a gente passa... Eu trabalhei numa organização que eu tinha dentro da minha gaveta, tá? E alguns amigos que vão ouvir vão lembrar disso. E quando determinado assunto começava a ser discutido, eu puxava na gaveta, eu tinha um nariz de palhaço. Eu botava assim, ó. Puf. Continua. Fala. Conta aí. E eu ficava com aquilo lá. Entendeu? A gente não pode só ironizar. A gente acha que aconteceu um problema, vira piada de programa humorístico. Vocês perceberam que a quantidade de programas humorísticos diminuiu muito nesse país, tem né? mais, praticamente. E quando o cara cisma de ser humorista, ainda vai preso. Mas vamos lá. Só que tem uma coisa, Pedro.
Tem certas coisas que eu não posso achar que é uma piada, eu tenho que... então vou sair reagindo, brigando. Não. Simplesmente, quando você não aceita, e você está do lado... Gustavo, né? O teu filho? Chega no Gustavo e fala assim, Gustavo, ou melhor, sai com o Gustavo para comprar um negócio, o cara fala assim, ô, seu Pedro, eu não vou tirar a nota aqui e vou te dar um descontão, tá? Aí você chega pro cara e fala assim, nem ferrando, porque você vai deixar de recolher impostos, você vai deixar de... Não! O que o Gustavo vai ouvir e vai pensar? Fala, porra, meu pai, tá fazendo um negócio certo. Aí você fala assim, mas isso é muito blá, blá, blá. Não é assim? Então, é por isso que as coisas, às vezes, estão como estão. Por que tem certos países? Por que a gente ocupa uma posição? Sempre quando tem aqueles rankings de fraude... Tá? Eu já nem acompanho mais, tá? Eu era integrante de uma dessas organizações e eu era consultor. Eu já nem estou acompanhando mais, porque a gente só muda assim. A gente era o primeiro mais corrupto, agora a gente é o penúltimo. Não é o segundo mais corrupto. Gente, não pode ser assim. Eu não tenho que estar nem nessa lista. Percebe? Eu não tinha que estar na lista dos corruptos. Por quê? Porque onde tem país corrupto é porque tem o corruptor. É que tem alguém. Então, somos nós mesmo. Mas a maioria dos brasileiros não é um corrupto. Não é, mas se beneficia de alguma forma. Então, se a gente aceita Às como vezes não normal... É porque não teve oportunidade ainda, né? É o seguinte, aquela história, uma vez eu fui selecionado por um headhunter e ele contratou uma grande empresa, eu tenho o maior respeito por ela, e eu fui fazer uma entrevista, é um teste que se faz para executivos, né? E entre as pancadas que eu tomei, mas faz parte do modelo, e eu respeito o modelo, qual é o seu preço? Por quanto você aceitaria uma propina para deixar acontecer determinada coisa na empresa que você está sendo contratado? Quanto é o seu preço? Qual é o valor que para você seria o seguinte? A partir daqui eu aceitaria. Tudo bem. Primeira coisa, Pedrão. Na hora, eu confesso para você, eu botei as duas mãos na mesa, virei para o meu entrevistador, por sinal não era brasileiro, e eu virei para ele e falei assim, você está me chamando de corrupto? Ele falou, em momento algum. Só estou perguntando qual é o seu preço, quanto você aceitaria. E esta pergunta, se você fizer hoje, para algumas pessoas por aí, infelizmente tem resposta. Infelizmente tem resposta. Então, eu acho assim, o dia que a gente disser exatamente, peraí, cara, você tá me ofendendo, você está me chamando de corrupto. Não. As pessoas dizem, olha, se eu... X, porque aí eu já ia mudar do Brasil, eu comprava uma casa, uma lancha... fazer um cálculo aqui, quanto custa para eu... Isso, e eu fugia daqui mesmo, ninguém ia me pegar e tá tudo certo. Enquanto a gente ironizar, e eu sei que a grande maioria de nós não pensa assim, tá? Mas tem gente que pensa. E gente, às vezes, com um certo grau de influência. Entendeu? Então, quando a gente tem canais sérios como o teu, que a gente vem debater, fala, e as pessoas que já sentaram nessa cadeira, eu me sinto muito confortável, porque vi alguns especialistas aqui, eu falo o seguinte, enquanto existirem esse tipo de gente que ouve, pergunta, interage e faz a gente passar essa mensagem, ainda há uma esperança, e eu acredito nela, com sinceridade. Eu já ocupei posições de executivos em algumas empresas e sempre mantive essa minha postura. E aí eu vou lembrar de uma coisa que você comentou, que eu acho que eu não cheguei a te responder como deveria. Alguns executivos da minha área já sofreram muito por ter essa postura. Já perderam os seus locais, seus empregos. Isso a gente ouve falar. Tá? Só que deitam nos seus travesseiros e dormem. Às vezes dormem desempregados, mas é um outro detalhe. Mas dormem. Porque você não pode ser, e aqui eu vou me permitir, com todo respeito a quem está nos assistindo,
Você não pode ser um avestruz, cara. Nessa linha de compliance, GRC, investigativa, tal, você não pode ser avestruz. Sabe o que é ser avestruz? Você esconde a tua cabeça e deixa a tua parte mais delicada exposta, né? Ah, eu não quero ver. Não quero ver. Mas deixou... Eu, pelo menos, acho que é delicado, né? Aí deixou lá exposto. Tá? É certo isso? E tem muita gente que faz. Por quê? É legal ter um título. É legal ser... eu sou executivo de compliance. Eu sou diretor de compliance. Eu sou vice-presidente de compliance. Tá bom, cara. A primeira bomba que estourar... Você tem que estar lá, saber, porque já teve empresas aqui que o responsável por compliance sentou lá para prestar depoimento. E o caso não é tão... E o caso é bem recente aqui, né? E o caso é bem recente. Então, eu acho assim, que a gente tem que acreditar que esse tipo de trabalho ajuda os executivos a se protegerem e também colocarem clareza para os funcionários, que aqui o jogo é para valer. Aqui a coisa é séria. Agora deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é importante. Vamos imaginar que, de tudo isso que a gente conversou aqui, a gente já falou até do canal de denúncia, alguém entra em contato através do canal de denúncia para apontar o dedo e falar, tem um problema aqui. Sim. É importante também que a empresa já tenha um procedimento pré-estabelecido para lidar com isso, né? Não dá para improvisar. Veio uma denúncia aqui, o que a gente faz? Vamos ver. Então, é legal, porque tem duas coisas que algumas empresas ainda tendem a achar que nunca vai acontecer comigo. Tanto é que o brasileiro... Não, isso aí o brasileiro não tem uma cultura. Meu vizinho. Isso aí, o vizinho, comigo, né? Aqui não. Então nunca vai acontecer comigo. Então as pessoas, tanto é que você fala de seguro, por exemplo, o Brasil tem uma característica. Eu não conheço as estatísticas das seguradoras, os colegas de seguradora podem depois mandar alguma informação aí, mas seguradora, por exemplo, o brasileiro não tem muita característica de fazer seguro, porque acha que nunca vai acontecer com ele. Isto é fato. Então, quando entra uma denúncia no canal, se você não tiver uma estrutura muito bem montada, inclusive de proteção ao denunciante. Porque, Pedro, tem uma coisa que é importante. Quem denuncia é alguém... Eu nesses meus anos de processo investigativo, eu só conheço 2 tipos de denunciante. É o corajoso e o mentiroso. Não tem outro tipo. Infelizmente faz sentido. Considerando o aspecto do latino, ok? Nós somos latinos, não vamos esquecer disso. Não, então, eu digo que infelizmente faz sentido porque ou o cara é corajoso o suficiente ou ele está querendo se beneficiar de alguma forma. Então vamos lá. Só tem 2 figuras lá. É o corajoso e o mentiroso. Eu não estou falando naquelas canais que tem assim, liga pra gente para falar se a gente podia melhorar o processo aqui e tal. Porque tem uma confusão, sabe, de canal de denúncia e o fale com a gente. Entendeu? O fale com a gente me ajuda aí, eu quero melhorar alguma coisa. E todo mundo acha que eu tenho lá 200 chamados no meu canal de denúncia, 199 é sugestão, é melhoria, não sei o quê. Isso não é canal de denúncia. Vamos combinar. Mas vamos lá, falando de um canal de denúncia raiz, né? É assim, ou você é mentiroso ou você é corajoso. A grande maioria precisa ser preservado. O denunciante precisa ser anônimo. Agora, eu posso dar a ele um código. Viu, Pedro? Você liga para o nosso canal aqui, a Orsi SA. A Orsi SA. Pois não, seu Pedro. Eu quero fazer uma denúncia. Seu Pedro, por favor, anote aí o número que eu vou lhe passar. 002020. Toda vez que o senhor quiser saber sobre esse caso, o senhor fala assim, o meu protocolo é 002020. Acabou. Seu Pedro, o que está acontecendo? Não, é que o meu chefe, aconteceu um negócio, entregaram lá um caminhão de peças e tal, só que das 200 peças, uma foi parar no porta-mala do carro dele. Eu vi, é só vocês levantarem, fazem lá um inventário, lá no estoque, vocês vão perceber que está faltando uma peça, sei lá.
Pô, tudo bem. Mas eu tô imaginando uma coisa aqui que é importante ter investigação também, porque muitas vezes o cara pensa que viu alguma coisa e não era bem isso, né? Isso. Já aconteceu também. Posso dar um exemplo? Diga. Eu trabalhava numa empresa que a gente tinha uma máquina de café dessas de cápsula, que era só para clientes que iam lá visitar. E a cápsula de café custava R$1,50. E o café na padaria custava R$2. Aí eu falei com o rapaz que comprava o café, falei, meu, se eu te der o dinheiro, né, você compra eu deixo na minha gaveta aqui. Num caso desse, alguém que viu, pode falar assim, escuta, mas o cara comprou o café e colocou na gaveta do Pedro? Sim. Ele tá desviando o café da empresa? Sim. E não era. E que não é. Não Por isso que eu era. falo que você está usando um exemplo simples, Pedro. Mas vamos extrapolar isso aí. Tá? Não, porque esse aconteceu comigo. Então, aconteceu com você, mas vamos lá. Imagine que você fosse o diretor de suprimentos, o diretor de compras da empresa. Tô comprando 500 caixas de café. Toneladas. Entendeu? Aí alguém achou, tal, ou foi aquele cara que você mandou embora. Né? Ele vai lá no canal e pumba. Não importa se ele é o corajoso ou se ele é o mentiroso. Nós temos que dar a ele no canal um tratamento de proteção. O que acontece com alguns canais por aí? Tá na mão de um terceiro, administrado por um terceiro e tal. Mas quem está no grupo que analisa denúncias? O Pedro. Percebe? Então, o que tem que acontecer? Mas a empresa tem que ter um grupo que analisa. Sim. Então é o seguinte, o responsável pelo canal, seja ele quem for, seja uma empresa terceirizada, ou seja ele alguém da empresa, vai chegar e falar assim, vai ter reunião lá do Conselho de Ética, do Comitê de... Né? Por favor, seu Pedro, nesta reunião... O senhor é suspeito. Não, suspeito sim. A suspeição do juiz, eu quis dizer. Exato, não. é suspensão de juiz, eu entendi. Que é assim, senhor Pedro, nessa reunião, por favor, o senhor não vai poder participar, ok? Pedro, você é um cara ético. Pedro, você é um dos nossos executivos. Entenda, nós queremos te proteger também. Você faz parte do processo. Acabou. E você fica fora. Não, tem empresas que vão chamar o Pedro. O Pedro foi denunciado e ele fica sabendo, em alguns casos, até o nome do denunciado. Porque tem gente que, apesar de receber um código, não quer esconder o nome. Eu sou o Orsi, eu vi o Pedro desviar um motor que tinha chegado e blá, 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 Eu quero que ele blá. saiba que fui eu que denunciei. Não. Eu só não quero que o Pedro saiba que fui eu. Entendi. Percebe? Mas eu quero que vocês, empresas, saibam. Eu sou o... Entendeu? Bom, aí o que acontece? Esse é um caso. E o outro é... Puxa vida. O Pedro realmente... Pessoal de TI, levanta lá. Pessoal de suprimentos, vai fazer... A auditoria vai lá e faz o inventário. Mas tudo dentro de casa. Uhum. E aí o que acaba acontecendo? Os recursos, o perfil, a cultura corporativa. Aí começa a agir todo mundo por pressão. O Pedro não. O Pedro é um cara que é nosso braço direito. Não. Quando você vai para um trabalho desse, investigação forense, aí a gente descobre. E o que eu vou te contar aqui, de novo, é milagre sem santo. O cidadão deletou as transações do computador dele. E aí o que nós fizemos? Nós recuperamos. Aí você fala, mas como vocês recuperaram? Isso, dá, gente, dá. Mas precisa ter alta tecnologia. Tá bom, a gente tem. Tá? Nem é tão alto assim. Nem é tão alto, mas a gente tem gente que sabe usar. É diferente, tá? A gente tem gente boa que sabe usar. Uhum. Aí você vai lá e recupera. Quando você recupera, fala assim, achei, está em tal lugar aquela informação que ele deletou. Aqui nós pegamos. Cartório. Hash. Vamos lá. Vamos formalizar agora. Ata. Espelhamento. A guarda dessa informação. Preservação. Tudo bem? Fechamos. Concluímos. Caramba. O Pedro deletou do computador dele. Já é mais um indício, né? Não, já piorou.
Aí É, saiu mais de um indício, indício. passou para evidência e a gente converte em prova. Não, Na hora que só você pelo fato dele ter deletado, Não, né? já é o indício. Já é um indício. Já é um indício. E tem uns que ainda pegam e acham que vão formatar a máquina. Formato. Entendeu? E aí chama o cara da TI. Olha, eu queria dar uma limpada. Não, porque às vezes o cara não sabe. Mas tem muitos hoje que já aprenderam. Só que é aquela história. Eu deleto de um Isso lugar e aí, esqueço de deletar do outro, sabe? Isso aí tem mais ou menos uns. Tem mais de 20 anos já. Tinha um amigo que mexia com TI que ele falou pra mim com todas as. Ele falou: não, você. O HD, ele nunca você formata ele completamente. Você coloca informação por cima. A informação e assim antiga vai, continua lá. De algum lugar, tá? E outra coisa, tem uns que pegam ainda e pegam um martelo, entendeu? Tá bom, você não martela a nuvem. E tem umas coisas assim. A nuvem tem não dá como. para martelar. Então, eu falo isso que eu sou do tempo, como eu já disse, eu comecei lá atrás na área de contabilidade e fui estudar programação COBOL, porque na época se fazia toda a contabilidade em sistemas e era programação era COBOL, e eu fui aprender COBOL. Hoje, quem está nos ouvindo aí, quem está nos vendo, nem vai saber o que eu estou falando, mas era punk programar COBOL, tá? Então, e aí, naquele momento que você está fazendo a programação, você vai entendendo algumas coisas, você vai criando mecanismos, você vai deixando algumas portas fechadas e tal. Uhum. Gente, agora, a capacidade de armazenamento e aonde as coisas estão sendo armazenadas, os backups, a estrutura, o pessoal de TI, e por favor, não confundam pessoal de segurança de informação com esse trabalho que eu estou dizendo para você, que é a investigação e análise forense, tá? O pessoal de SegInfo também é nosso parceiro. Nós temos gente de SegInfo, tá? Mas tem gente que vai dizer, não, eu contratei um cara, manja pra caramba de segurança. Mas ele não sabe o que o juiz quer ver do exatamente, tá? E aí, por isso que a gente vê muita gente saindo aí, né? Recebendo a liberdade e tal. Por quê? Porque a prova foi mal elaborada. Gente, e eu não estou aqui trazendo sardinha para minha brasa. Eu estou falando que a imprensa está mostrando todo dia. Mas Todo dia. não é nem querer puxar a sardinha, é realidade. Cada um no seu quadrado. Exato, cada um no seu quadrado. Então, por exemplo, não pense que o cara do compliance vai resolver tudo. Ele sai, o cara do computador, ele sabe bem de computador. Exatamente. Só que na hora de apresentar um documento para um juiz... Para um juiz, como é que você vai montar essa evidência transformando ela numa prova? E porque o juiz também está preso na lei. Ele vai pegar o Código de Processo Civil e vai ter lá, não, a prova tem que ser assim, assim, assim. Exato. Tem que ser com base em outros julgados. Não dá para o juiz da cabeça dele. Às vezes o juiz está vendo ali a prova, um print de uma conversa de WhatsApp. Para ele até no inconsciente dele, ele se convence que aquilo é verdade. Mas ele sabe que ele precisa de mais Ele precisa de mais certeza para tomar aquela decisão. Então, eu penso assim... Não digo nem tomar decisão, aceitar aquilo como prova. Assim, então, para que ele possa tomar a decisão. A parte contrária vai contestar aquela prova. Contestar o tempo todo. E olha, posso te garantir, a gente já teve casos de bancas que estavam do lado do acusado, tá? Que insistiram, bateram pesado, tá? Para tentar, de alguma forma, encontrar uma maneira de invalidar a prova. Eu volto a insistir. Prova não é a evidência nem o indício. Porque tem um grau de evolução aí, tá? Então, não era um indício, não era uma evidência, era a prova. E se você coloca algo e você entende, chama de prova e ela não é, certamente o outro lado vai contestar e vai ganhar. Tá? Então, o que a gente... Antigamente tinha que juntar o negativo da foto. Isso. Agora, quer ver uma coisa assim, só para a gente colocar uma cerejinha? Não entenda que isto aqui invalida aqueles escritórios que te procuram para te ajudar nesse aspecto. Por exemplo, a LGPD, né, a proteção de dados pessoais, exigiu figura do DPO. Tem muito escritório vendendo esse serviço para DPO e tal. Eu quero deixar claro que às vezes não é só cumprir um checklist do que está na lei. A gente precisa ter um domínio, um conhecimento técnico e tal. E isso, às vezes, custa
custa. Tá? Então, você ter uma equipe 100% sua, internalizada, para fazer esse tipo de coisa, exigiria um profissional, um profissional especialista em engenharia de dados, um especialista em segurança de informação, um especialista em riscos, controles internos. Né? Aí você vai vendo, fica uma estrutura grande, pesada, para você ter 24 horas dentro da tua organização. Daí entra esse time. A não ser que seja uma Sim, seja multinacional, uma mega né? empresa tal, e que, vamos chamar lá, meia dúzia de especialistas sêniores na área. Aí você consegue diluir você o mantém. custo disso Isso. no processo. Ou dá então certo. os problemas são tantos que você precisa ter uma Também, equipe né? dessa. Tá? Mas caso contrário, não. Então, quando você precisar, chame alguém que só faça isso. E esse alguém vai te ajudar, vai te alertar e vai ser o quê? O teu conselheiro do rei. Entendeu? Vai ser o teu conselheiro do rei. A gente vai dizer, quando dá para fazer, nós vamos dizer, olha, isto aqui vai dar para fazer. Nós já tivemos um caso de um cliente nos procurar, mas ele queria que a gente quebrasse regras. Aí nós dissemos o seguinte, ó, eu não vou colocar o nosso nome num resultado pericial que amanhã vai ser contestado porque foi obtido de maneira ilegal. É Mas- isso que eu ia falar. Se você quebrar a regra, você... Exato. Mas se o meu Escreve- objetivo não é transformar algo em prova confiável, se eu quero fazer uma prova confiável, eu preciso buscar fontes confiáveis com profissionais confiáveis. Então não pode ser o bobo da corte. Tem que ser o conselheiro do rei. E aí eu vou dizer para você, Pedro, não dá. Eu não posso fazer isso. Ah, mas tem gente que faz. Ah, vai lá no Lago do Paissandu, que você compra a base de dados. Vai lá. Se ela é confiável ou não, o problema é ser. Eu não faço isso. Eu faço um processo de due diligence, tanto aqui no Brasil como fora, com exceção de alguns países que são fechados para qualquer esse tipo de trabalho, mas na grande maioria a gente consegue. E a gente te apresenta um relatório, por exemplo, você quer contratar alguém, para ser o CFO do Estúdio 07, eu te trago aqui, você me diz para mim, olha, achei um cara, o cara é muito bom. Dá uma olhada se não tem coisas por aí sobre ele. Eu te entrego um relatório profissional com fontes oficiais, para você ser assim, contrata que o cara é 10. Ah, mas outra coisa, eu estou trocando todos os equipamentos do estúdio, eu estou ampliando aqui e tal. Olha, tem essa empresa aqui. Dá uma olhada para mim. Aí eu estou me dirigindo. Falei para o pessoal de RH, contratar o executivo. Agora vou me dirigir ao pessoal de suprimentos, que vocês têm trocentos mil fornecedores. A gente te entrega, Pedro, um relatório. Então é o seguinte, ó, este fornecedor aqui tem isto. Está envolvido nisto. Aí você fala, mas esse fornecedor é prestação de serviço de mão de obra. Ó, essa aqui é matadora. Prestação de serviço de mão de obra. Eu tenho um aplicativo que eu digito o CNPJ e sai um relatório, 259 páginas, e me traz todas as ações trabalhistas desta empresa. Parabéns. O que você vai fazer com isso? Ah, não, eu descobri que esta empresa de prestação de serviço de mão de obra tem 300 ações trabalhistas. Tá bom. O que põe essa empresa para você? Em que grau de risco? Risco alto. Por quê? Porque ela tem 300 ações trabalhistas. Ah, é? Então eu te pergunto uma coisa. Se ela fosse uma indústria, tá? E ela tivesse 500 ações de fornecedor, mas não tivesse nenhuma trabalhista, qual que é a diferença? Resposta. Quantas condenações tem uma empresa de prestação de serviço de mão de obra? Porque ela ter 300 ações é a coisa mais normal deste país para uma empresa de prestação de serviço de mão de obra. A resposta é, quantas condenações ela tem? Esta sim é uma verdadeira análise de risco.
Aí eu vou dizer para você, Pedro, esta empresa aqui, olha, eu estou colocando 300 como se fosse como se fosse um número grande, né? E você sabe bem que não é isso. Mas vamos lá. Das 300, quantas ela foi condenada? Acordo conta como condenação? Vamos lá. Se nós trazemos, quer trazer para a esfera jurídica, a gente vai discutir, mas vamos... Não é, porque, vamos trazer assim, para... A realidade que eu vi era normal, então, uma empresa de mão de obra ter uma pancada de ações trabalhistas. E eles já tinham meio que um gerenciamento de risco ali, de olha... Aí eu vou dizer para você. Vou dizer, Pedro, 300 não é muito, você sabe, para uma empresa de mão de obra nem é muito, mas eu tenho 300 aqui e, dessas 300, ele foi condenado em 100 e em 200 encerrou com acordo entre as partes. Bom, se você for pensar da esfera de quem vai... De quem vai contratar. Tá, é bom. O cara fez o acordo e resolveu o problema. Resolveu o problema de quem? De quem que ele resolveu o problema? Dele ou de quem ele presta serviço? Resposta, ele resolveu o problema dele. Então, para você que é o contratante, serviria um alerta. Entendeu? Ele tem várias condenações e fez acordo na maioria deles, sabe por quê? Porque ele tem mesmo lá um modelo de... Porque se fez acordo... Porque a outra parte aceitou. Vamos lá, eu tinha que te pagar 100 mil, mas você vai levar 300 anos para receber. Vamos fazer um acordo de 10? Não significa que o objeto da ação foi resolvido. Tá? Mas eu acho que a tua pergunta é pertinente, dizendo o seguinte, depende muito do apetite de risco da empresa. Eu também, como já trabalhei nessa área... especificamente nessa área, se a gente for por esse lado, não terminamos hoje. O HD do computador não vai dar. Vamos falar de um assunto mais recente agora. O dinheiro dos velhinhos que roubaram do INSS. Se eu bem entendi, porque assim, uma coisa que eu tô vendo muita gente comentando, porque roubaram o dinheiro dos velhinhos e tal. Não é que pegaram lá no caixa do INSS e meteram a mão. Eles enganaram na saída, né? Pegaram a aposentadoria do seu João da Silva e falaram, seu João, você quer contratar um empréstimo? Não? Tá bom, tá contratado. Seu João falou assim, não quero. Tá bom, mas contratou. Mas o senhor não quer agora ou o senhor não quer nunca? Não, eu não quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o seu nome, numa próxima eu volto a falar com o senhor, mas eu vou deixar inicialmente que pode ser uma boa oportunidade para o senhor, viu, seu João? E pimba, pá, eu registro você como você aceitou. Tá? Mas vamos lá. Uma coisa eu disse que eu não gosto de posicionamento político, não gosto de discutir política, mas eu tenho que admitir que eu estava passando, eu passei no escritório antes de vir para cá, e estava lá uma notícia que parece que está rolando, ou aceitar, ou vai avançar mesmo o assunto da CPI do INSS. Tá? Mas eu acho assim. Não, mas por que eu estou falando? Porque eu nem acreditava que chegaria a ter. Então eu já começo a ficar satisfeito que vai Só de ter. Investigar já por isso. Agora sempre foi no ponto. Uma coisa gente, vou usar o exemplo dos velhinhos, mas está no nosso dia a dia. Tá? A minha esposa entrou com o pedido num agente do INSS pedindo a contagem de tempo dela. Tá. Surpresa, ela estava já com a idade de pedir. Que bom. Parabéns, trabalhou pra caramba. Como todo brasileiro faz, trabalha, contribui, para depois chegar lá, meu falecido pai recebia uma miséria, trabalhou que nem um condenado. Então, mas tudo bem, é direito, não é? Então, já que é direito, ela foi lá e entrou com o pedido. Ela entrou com o pedido, tempo depois o pedido foi aprovado e ela foi encaminhada a uma determinada agência bancária de um grande banco. Pedro, no dia seguinte, ela estava sendo procurada para a oferta de empréstimo consignado. Sabe quem sabia? Nem os meus filhos sabiam que a mãe tinha dado entrada com o pedido. A gente até foi alvo de uma gozação. Falei, olha, a mamãe agora é aposentada, né? Não.
Foi isso. Então significa o seguinte, se nem meus filhos sabiam. E a LGPD? Então, aí vem, a LGPD foi para o espaço, por quê? Ah, mas a LGPD é uma relação entre o público e o privado. Exatamente. Quem estava ofertando aquele empréstimo consignado? Aí, eu estou dizendo um caso prático que eu vivi, agora vamos para os velhinhos. Quanto foi de fraude? Ah, nem sei. 6 bi? 6 bi? Tiraram, mas só tiraram R$ 40 do seu Joãozinho lá e tal. Não, gente, foram 6 bi. E é uma coisa que eu não estou querendo discutir para onde, para quem foi, tá? Mas como é. E essas coisas deveriam ter da gente uma indignação. Você tem que ter, no mínimo, a indignação. Não importa para que lado você Eu fico indignado põe o seu voto. e, ao mesmo tempo, frustrado. Porque eu sei que não vai. Mas então Pedro, mas vamos lá. Eu confesso a você que nessa hora nós vamos estar em pensamentos diferentes. Por quê? Eu ainda sou daquele cara que eu não arredo o pé. Eu continuo indo para cima. E a gente tem que fazer isso. Quanto mais a gente se acomodar, mais vai acontecer. E não é com... E vou falar, não é com o partido A, com o partido B, com o partido C que isso vai mudar, mas é com a gente. Então, por exemplo, Pedro, tiraram 6 bi da boca de pessoas que mal e porcamente... A minha mãe recebe aposentadoria. Ela tem vergonha de pedir para os filhos algumas coisas. Peraí, por que vergonha? Não porque ela está pedindo para o filho, não é isso. É porque ela acha que o que ela ganha deveria ser suficiente. Sim. Agora, se não é suficiente, ainda te tiram. Quer dizer, te tiram, e tiram como? Hoje os modelos, hoje o assalto não precisa mais de arma. Ele precisa de comandos. Por isso que eu falei lá, e no livro eu vou explorar isso um pouco, que os assaltos hoje não são mais a mão armada, o algoritmo armado. Se eu fizer uma boa transação, eu tiver acesso a determinadas bases de dados, eu fico milionário ou bilionário. Agora, para isso eu preciso ter acesso. Não é qualquer idiota que consegue fazer isso. Mas se ele souber onde e como fazer, quem autoriza deveria, essa hora, estar debaixo de grades. E a gente, de novo, não adianta a gente ficar bonito na foto porque ter uma lei. Sabe o que me frustra? É que, por exemplo, tudo bem não, né? Vamos lá. Chegamos à materialidade e autoria. Boa. Foi o fulano. Prendeu o fulano. Mas ele já mandou o dinheiro pra fora. É uma coisa que se fosse, pelo menos pelo que a gente acompanha nos filmes americanos, se fosse nos Estados Unidos, ia no patrimônio do cara. Sim. Dane-se. Você roubou? Agora, o que você tem de patrimônio aí? Ah, mas você precisa provar que esses 500 são aqueles 500. Não. Nós vamos tirar do seu patrimônio e acabou. Foi bom você ter dado esse toque, porque eu tinha esquecido de um caso bastante interessante para te contar. Nós temos um cliente que não é brasileiro e ele passou por uma fraude cometida por um executivo que representava a empresa dele aqui no Brasil. Tá. Então, logo, não é... Botou um cara de confiança não, aqui. Então, mas logo não é... Não, e é brasileiro. Ah, entendi. Brasileiro. Tá? Porque, lembra que eu falei? Nós somos criativos demais. Sim. Então, ele colocou um brasileiro. E aí, o cidadão aprontou lá. Então, a gente foi chamado para ajudar. São 2 bancas de advogados renomadas aqui no Brasil. Um deles, um sócio, além de tudo, foi meu professor, então
tenho uma admiração muito grande por ele, mas vou preservar os nomes, porque é uma questão de sigilo. Aí, a gente chegou à seguinte conclusão. Ele deu um golpe, e não foi pequeno, e ele transformou isso tudo em bens. E depois ele transacionou os bens e, claro, que não estão no nome dele. A gente achou os bens. A gente faz Rastreou, seguiu. Nós Follow fazemos the um money. trabalho, sim, nós fazemos um trabalho de due diligence, inclusive internacional. Nós achamos todos os bens e foram transacionados no período em que ele estava ocupando aquela posição e que foram novamente transacionados antes de ele sair da organização. Então estão na mão de primos, estão na mão de... Cunhado. Cunhado é o Sabe? primeiro. Não, né? cunhado é... Mas, e a gente nós temos uma aplicação, nós vamos montando assim todas as interseções e tal. Aí nós entregamos para o cliente. Aí ele falou, mas como? Como é que vocês... Falei, gente, isso tudo não foi produzido do nada. Nós fomos rastrear os cartórios de registro de imóveis. E isso os advogados, quando eles recebem depois esta prova novamente consistente, ela serve, inclusive, para se brigar, para recuperar o dano. Percebe que, então, o trabalho forense, ele é muito mais do que você só imprimir informações do CNPJ. Você precisa investigar, você precisa interpretar, você precisa entender e você precisa ir buscar a fonte daquela informação. E lá você abre esta fonte. Aí você começa a descobrir. Ele tem participação societária em umas empresas por aí. Essas empresas compraram alguns bens que foram dele no passado. Você começa a amarrar isso. E aí, tudo bem. Se você me perguntar 100% de todo o golpe, 100% de toda a fraude, ela é recuperada? Normalmente não. Mas é possível recuperar uma boa parte? Sim. Se você tiver um trabalho de investigação forense bem elaborado, sério, cuidadoso, e outra coisa, ele tem que ser discreto. Ele tem que ser discreto. Se acender uma luz vermelha, o cara corre. Os pombos todos voam. Entendeu? O que eu estou falando aqui, e o pessoal que está acostumado a assistir minhas palestras ou aula, eu faço isso com um tom didático, tá? Mas no meu trabalho fala pouco, aparece pouco, entendeu? Porque quanto menos, nesse caso, menos é mais. Então, evite oba-oba, porque esse não é o perfil de um trabalho para esse grau de seriedade. Para que um juiz pegue aquele negócio e fale assim, tá aqui, agora eu estou confiando. Tá e não aqui. tem como o advogado da outra Não tem parte... como a outra parte fazer assim, tá aqui, ó. Toda a identificação está aqui, a cadeia de custódia foi feita, os restos estão todos aqui, a ata notarial está aqui, está tudo bem elaborado, o parecer está bem fundamentado, tá? Não tem criatividade, não tem chat GPT, não tem, entendeu? Por quê? Porque aí a autoridade ela se sente confortável. Eu acho que a credibilidade do judiciário também precisa de respaldo para ser... Então, se você não adianta... eu sei que alguns colegas vão peticionar coisas imensas, vão buscar aquelas regulamentações, aquelas coisas imensas e tal. Mas tragam alguma coisa que seja palpável, que seja realmente consistente. E só isso, quando você pega um laudo desse forense, você começa a entender certas coisas. E aquelas coisas que são estranhas na tecnologia ficam mais palpáveis. Pô, se nós já estamos vivendo a época em que um morto vai depor no julgamento do cara que matou ele, do criminoso, nós estamos vendo essa era. Quando estou falando, isso é fato, hein? Não estou aqui inventando moda. Mas
Em contrapartida, tem gente que peticiona coisa que foi escrita pelo chat GPT, com base num juiz que não existe, com ação que não existe, com jurisprudência que não existe, de processo que não existe. Mas até aí é outra conversa. Eu estou falando de coisa mais séria. Então, você leva ao judiciário algo com credibilidade. Aqui é os escritórios e aqui é as empresas. É claro que se você fala para mim, pô, mas eu tenho um time desse tamanho, full time, como eu disse, realmente, pode não valer, pode não ser caro. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas não pense também que contratar esse trabalho, Pedro, é algo absurdo. E às vezes, eu tenho um caso de um cliente que nos chamou e a gente. Ele contou toda uma história longa. Mas é possível absurda. fazer, só para entender também, é possível fazer, eu ter não ter um time dentro da empresa, mas ter um monitoramento, vamos dizer Sim, assim. sim. Essa é a ideia, né? É essa a ideia. É um as a service. Quer dizer, você precisa, a gente vai lá, que é mais ou menos o caso que eu ia dizer. O cara contou toda uma história longa, para em uma semana o resultado estava na mão dele. Ele falou, mas já? Mas era isso que você precisava? Tá aqui, a prova tá aqui, ó. Prova. Não é? Eu ouvi dizer que fulano disse, que Beltrano falou. A gente sabe que no mercado tem de tudo. Inclusive aqueles que ficam lá, que também, com todo respeito, também é uma atividade importante às vezes. Aquele que fica lá no carro, com binóculo, olhando, se o cara saiu, se o cara entrou. Ótimo, esse é um trabalho. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um modelo corporativo, onde existe responsabilidade, onde as empresas estão cada vez mais mostrando que estão em compliance com as coisas, que as empresas estão cumprindo as regras, que os seus executivos são confiáveis, que a empresa tem uma imagem a zelar. Já imaginou ter um escândalo com carimbo numa marca tão... Vamos citar marca, senão vai ser confuso, mas bota tem fraude na empresa X. Cada vez que eles vendem um produto, na embalagem falta um. Eles produzem bilhões daquilo ali. Poxa, marcou. Então, e quantas marcas já não acabaram por causa disso? E quanto fake news já rolou por aí, que no passado nem se chamava fake news, e que destruíram marcas, nomes, empresários, políticos e tal. Então, eu penso assim, o trabalho de investigação forense é algo a ser considerado e hoje está sendo muito respeitado nos processos judiciais, pelas bancas de advogados, pelas empresas, mesmo aquelas que têm grandes escritórios, grandes departamentos jurídicos, às vezes elas precisam de um trabalho mais especializado. Uhum. Tá? Não, sim, com certeza. Então, aí você entra, e outra coisa, você entra e sai, vai embora, entrega produto e vai embora. Então, mas a gente precisa de uma ajuda. Tá bom, vocês querem uma ajuda para implementar? Também podemos te ajudar, mas, percebe? Não tem oba-oba, não tem aquele negócio de plantar o cara na parede e fala, porque tem isso também, né? Uma vez a gente trabalhou num caso que depois o cidadão foi lá e disse que nós usamos um detetor de mentiras nele. Não, e o pior, ele falava isso com tanta propriedade que se ele insistisse mais um pouco, eu ia querer comprar o aparelho. Porque o aparelho era muito bom que ele falou que a gente usa, entendeu? E quando, na realidade, gente, tem técnicas, tem uma série de coisas, mas acima de qualquer coisa, me dirigindo ao pessoal de recursos humanos das empresas, é feito sempre com muito cuidado, muito respeito, muita ética, muito profissionalismo. Por quê? Porque a gente não sabe se o, entre aspas, investigado realmente deveria estar ali sendo investigado. Pois é. Orsi, mais alguma coisa, algum último recado que você quer deixar para os... Gente, primeiro, Pedro, quero te agradecer muito o convite. Eu acho que o Habeas Verbum é um canal bastante importante, onde o pessoal do meio jurídico e também do pessoal empresarial, o pessoal que está preocupado nos compliances da vida, eu sempre diria o seguinte, o pessoal que cuida do compliance é acima de tudo é um guerreiro. É um guerreiro. Você precisa só acreditar que você precisa ter coragem, precisa ter competência. Eu acho que menos discurso é importante. Você acompanha as redes sociais, você vê o que tem de discurso, o que tem de gente falando.
Eu digo que, infelizmente, o mercado está cheio em várias áreas. Dos ECNs, né? ECNs é especialista em coisa nenhuma. Tá? Esse é parente do Aspone. Isso, parente do Aspone. Para os antigos vão saber que Aspone é assessor de coisa nenhuma, né? Então, então os ECNs, os especialistas em coisa nenhuma, viraram especialistas em muita coisa nos últimos tempos. Tá? Agora, quem perde com isso são as organizações, são as empresas. Então, o recado vamos acreditar nesse trabalho, vamos imaginar que o compliance para as empresas é algo que agrega valor, que traz um benefício de longo prazo, que sustentabilidade não é dar abraço em árvore, sustentabilidade se chama perenidade, perenidade na sociedade, perenidade para o ambiente, perenidade para os negócios. Isso sim, ninguém monta uma empresa para acabar amanhã, ninguém monta uma família para acabar amanhã. Percebe? Então, eu acho que se a gente este foco de que o compliance ele agrega valor e ele traz benefícios para a sociedade, é claro que o trabalho forense vai sempre continuar por uma questão de credibilidade para o devido processo legal. Isso a gente jamais vai abrir mão. Para o devido processo legal, a análise e investigação forense será sempre necessária. E, finalizando, muito obrigado por essa oportunidade, por esse canal. Você está de parabéns. Eu que agradeço. O papo foi muito bom. Olha, estou muito satisfeito. De verdade. Foi um papo bem legal. Para você que acompanhou a gente até agora, espero que você tenha gostado. Peço que se inscreva no canal, acompanhe os nossos podcasts, que são sempre assuntos bem interessantes. E até a próxima. UCU View for Law to Rio.